Era uma vez um garantido que não conseguia se estabelecer em Manaus. Eu estava morando em Parintins, né? Morava lá, e nessa época eu tinha sido aprovado para a UFAM, para a Universidade Federal do Amazonas. E aí eu vi a diferença que o contrário estava impondo na arena por conta das ações do movimento Marujada em Manaus. E isso estava fazendo a diferença. Primeiro que eles conseguiram comprar um galpão, construir um galpão que foi a famosa obra faraônica. Isso no início dos anos 90. Aí eles começaram a aplicação de ferro na alegoria. Esse mérito é deles. O garantido ainda estava usando madeira. E aí eu pensei, bom, isso tem uma origem. E é uma origem financeira. E essa origem financeira era o quê? A capital do Amazonas, Manaus. Os ensaios, primeiro no Ministério da Agricultura, depois na Tevelândia. E quando o contrário foi para a Tevelândia, aí que o contrário ficou hegemônico em Manaus. E o garantido começou a bater cabeça. Por quê? Primeiro brigou, eram os dois juntos no Ministério da Agricultura, mas eles brigaram. E a turma do garantido saiu para fazer o garantido na Aparecida, aí depois rachou, teve um curral no municipal, fizeram alguma coisa no Rio Negro, depois foram pro Nostalgia, depois foi um em frente ao CIEC, ainda tem o cartódromo que era em frente ao CIEC. Esse cartódromo foi a última cartada do garantido, que também não deu certo. Aí o garantido colapsou em Manaus porque teve um acidente grave, inclusive o Wildo saiu muito ferido, né, um assalto na Aparecida, enfim, um negócio trágico. E aí o garantido colapsou. E aí quando eu vim para Manaus eu falei com a Aurélia, vamos montar em Manaus uma ideia de um garantido forte, mas não pode ser uma coisa de rodinha. Tem que ser um movimento, tem que ter uma coisa espelhada no que eles próprios fazem lá, porque eles conseguem estabelecer isso em Manaus. Aí o Aurélio topou, foi o primeiro núcleo dessa ideia, Marco Aurélio e eu. E aí a gente foi para uma reunião na casa do Emerson Maia, em Parintins, já na gestão José Valmir Martins de Lima. E aí o Zé Valmir foi lançado aquele desafio: vocês vão conseguir, vocês sabem do que vocês estão falando, vocês conhecem Manaus, vocês sabem quem contactar para isso acontecer. O desafio foi lançado. E aí a gente voltou para Manaus com essa missão de organizar primeiro um grupo de pessoas que nos desse suporte. E esse grupo de pessoas tinha que ser formado por todos os espectros sociais, empresários, trabalhadores, autônomos, gente que pudesse contribuir com ideia, artista, produtor, jornalista, né, gente com grana que pudesse financiar qualquer passo que a gente precisava dar, porque não tinha nada, a verdade é que não tinha nada. E aí começa a história do movimento. Nas primeiras reuniões, quando o Marco Aurélio sugeriu que a gente se encontrasse na ASINCRA, que era a Associação de Servidores do INCRA, e essa parte já é com o Aurélio. Pois é, aí eu era o presidente da associação do INCRA na época e nós viemos com essa missão de Parintins de reunir os amigos aqui. Presidente Zé Valmir, vou depositar um voto de confiança em vocês, mas eu queria que vocês complementassem isso com mais, na época, Dr. Davi Melo, Marcos Cohen, Rosiane Novo, Felipe Novo. E nós fizemos uns convites. Mêncio distribuiu esses convites na cidade, fizemos alguma ligação para alguns amigos e fizemos a primeira reunião lá no clube da associação para dar o pontapé inicial, para a gente começar todo esse processo. Definir data, definir o local, o dia, e saímos com essa missão de procurar depois dessa reunião. E andamos Manaus em vários locais e tal, e para nossa grata surpresa, nós viemos olhar aqui em frente ao Olímpico, a Banda do Garotinho, mas decidimos que era muito pequena e o garantido era bem maior, tinha que fazer um negócio maior. E alguém, eu lembro muito bem que o Taveira e o Nonato Santo Isabel, por que vocês não vão lá no Olímpico? Aí nós atravessamos a rua, viemos aqui com o Almério. O Almério nos recebeu e disse que o Olímpico, essa parte do Olímpico estaria alugado para o Arlindo Júnior. E nós entramos em contato, o Robson Roberto estava junto. Exatamente. O Robson era empresário do Paulinho. Empresário do Paulinho, depois foi empresário, mas era muito amigo do Arlindo. E o Arlindo veio numa próxima reunião e chegou aqui com palco pronto e tudo. E o Arlindo teve a hombridade de dizer o seguinte: se os movimentos, se Manaus bombar, se os movimentos estiverem fortes em Manaus, isso reflete no Festival de Parintins. E disse isso para nós aqui e disse: pro garantido eu abro mão.
O Arlindo foi muito nobre. E disse o seguinte, o palco eu vou dar de presente pro primeiro evento. Então isso a gente deve essa gratidão ao Arlindo, que além de que era caprichoso, mas eu acho que era festival também. Era de tudo festival. E o Almerinho? Almério. Bem, no Carnaval de 96, nós distribuímos panfletos durante a nossa quadra carnavalesca. Naquela época, o Olinto tinha um carnaval muito pujante, muito forte. E anunciamos naquela altura, às sexta-feira, Arlindo Júnior no Olinto. Foi quando recebemos a visita de uma comissão do Garantido, e essa comissão insistindo, dizendo, não, a gente fala com o Arlindo. E foi o que o Marco Aurélio citou, que o Arlindo realmente abriu mão de um evento. Talvez não tivesse, naquela altura, ninguém, não ele só, ninguém tivesse a capacidade de imaginar que seria daquele tamanho. No meio da temporada, acredito, não sei se um pouco menos, não dava mais, porque a gente usava só as 2 quadras de tênis aqui e o Garantido fazia ali, e aqui era estacionamento. Ou seja, terminamos a temporada fazendo os camarotes aqui e sem permitir estacionamento dentro do clube, porque não dava mais. Agora eu queria dividir, Menso, como era dividido isso aqui? Como era esse curral? Eu preciso primeiro, antes que a gente chegue aqui, colocar a carga dramática, porque se não tiver emoção não é o Garantido, né? A gente nessa época tinha feito toda a negociação com o Zé Valmir e a gente estava à frente, o Aurélio e eu, do processo de construção desse movimento. Porém, claro, problemas aconteceram. E aí o Almerinho lembra, porque o Almerinho ficava, e aí, vai ou não vai? A gente já tinha praticamente apalavrado que ia acontecer aqui. Só que nessa fase o seu Wilson Cursino, infelizmente, estava partindo, o Marco Aurélio teve que ir para Parintins acompanhar o tratamento do pai, né? Enfim, ficar com a família, e foi um momento doloroso para os Medeiros. E aí, na documentação que veio de Parintins, eu não constava, apesar de ter articulado junto com o Aurélio tudo, eu não estava legalmente constituído, então não podia mais falar pelo Garantido em Manaus. Então eu tive que recuar. O Aurélio em Parintins e eu afastado tecnicamente por via documento, o movimento simplesmente desandou. E aí o Almerinho pressionando, sim, como é que vai ficar? Vocês não vão fechar? Como é que... E aí a gente não sabia o que responder. E aí foi quando eu encontrei com o Pipico no shopping. Aliás, o Pipico, filho do Zé Valmir, me encontrou acidentalmente. O Francisco Abrecassis disse, e aí, Mendes, tudo tranquilo? Vai rolar? Já está pronto? Porque o contrário já começou lá na TV LED. Realmente o contrário já tinha começado há uma semana. Sim. E o Garantido não tinha. Não tinha avançado. Aí eu disse, Pipico, eu sinceramente não sei. Mas como tu não sabe? Tu tá à frente, cadê o Aurélio? Ele disse, o Aurélio foi para Parintins cuidar do pai dele. E eu não tive constituição de documento. Ele, como assim? Eu disse, eu não faço parte da comissão. Ele, meu Deus do céu. Aí ele ligou pro pai dele. Enfim, mandaram um novo documento. O Aurélio, eu já fazia parte, o Aurélio já estava voltando de Parintins, o pai dele havia falecido. E aí eu disse, Aurélio, agora a coisa tem que correr, porque a gente está atrasado. Foi quando a gente veio para cá, aí a gente já fechou com o Almério, foi quando a gente fechou com o seu Odilon, da Antártica, que foi um pai para esse movimento. A gente tem que reconhecer aqui Arlindo Júnior, que cedeu espaço, contratual que ele já tinha com o Olímpico, o seu Odilon, que nos deu toda a estrutura, o Almerinho, que nos teve, primeiro que ele fechou com a gente, segundo que ele teve a paciência de esperar, e ele já tinha aberto mão do negócio com o Arlindo, né? E ele na época, o Arlindo era o cara. O Arlindo era o cara, era um negócio muito bom para o Olímpico. E ele ficou esperando a gente, ele abriu mão disso e ficou aguardando a gente. Então a gente deve isso ao Arlindo, a gentileza, seu Odilon pelo apoio, o Almerinho pela paciência. E aí a gente veio aqui para dentro. Quando a gente fechou, a gente veio aqui para dentro. E quando a gente chegou aqui dentro, é um clube, né? Era um clube, então claro que não tinha a cara de um espaço de show. Porque aqui tinham quadras de tênis, inúmeras quadras, inúmeros espaços para prática desportiva. E aí, Aurélio, o Aurélio continua, foi Putiru, né, para arrumar dinheiro. Foi. Aí fizemos aqui umas cotas com alguns Rosiane amigos entrou com dinheiro. Rosiane, e nós conseguimos fazer o primeiro evento. Cheque pré-datado para comprar algumas coisas. E a quadra, né? E aí, as 2 quadras, nós começamos o primeiro evento, eu lembro que tinha carro
nas Aqui, proximidades estacionava aqui. aqui. 3 mil pessoas, pô, que Isso legal aí. e tal. E aí o negócio foi crescendo. Nós fizemos, eu lembro, 16 eventos. Desses 16 eventos, o último evento, nós chegamos perto de 12, 13 mil pessoas. Era gente pelo telhado, foi um sucesso total. Eu lembro que em 95 o Garantido foi capengando para a Arena em Parintins e com o recurso que nós mandamos para Parintins, 96 nós fizemos um boi redondão, grandioso. Exatamente em 96, com parte desse recurso, 170 mil reais nós compramos, o movimento comprou a primeira parte da Cidade Garantida, que foi Que era do Baranda. Era do Mário Guerreiro. Mário Guerreiro. Primeiro complexo. Exato, Era dividido o de tribos. Mário Isso. Guerreiro e Baranda. Em 97, também nós mandamos em torno de 380 mil reais. Desse dinheiro, 150 mil foi para comprar o complexo, a outra parte da Cidade Garantida, o complexo Baranda. E aí, sucesso, ficamos aqui até 98. 99 tinha aquele Eu Quero a Nota, né? Era um programa do governo do estado, que nos incentivou aí para o Sambódromo. Não deu muito certo lá, Eu Quero a Nota e tal. E nós voltamos para o Olímpico em 2000. 2000 voltamos para o Olímpico. Em 2001 nós já ficamos em definitivo. Foi quando teve a construção aí do... Não, 2002 voltado. Voltamos em 2002. O último ano foi 2002. O Homero lembra, Nós tivemos... do dinheiro que a gente mandou para Parintins, Homero, em 96. O 96 foi quase 490 e poucos mil, quase 500 mil reais. Aquilo, essa soma... Eu fiz parte da reunião lá, porque- até no escritório do Robson. Sim, porque prestava conta. Isso aí. E assim, Arnoldo, essa soma, hoje pode não parecer muito, mas há 29 anos atrás, 28, 29 anos, era muito dinheiro. Tanto é que a gente constituiu o patrimônio, compramos um terreno, Aurélio, pouca gente sabe disso, no valor de 70 mil, o Zé Valmir comprou, que foi perdido na gestão seguinte. Próximo àquele ginásio Elias Assayag. Próximo ao ginásio Elias Assayag, onde seria o galpão de alegorias do Garantido. Esse terreno, infelizmente, foi leiloado na gestão, prefiro não falar o nome, que foi sequente ao Zé Valmir. E assim, aqui muitas memórias afetivas ficaram. Uma delas, por exemplo, é quando a gente começou a quebrar a quadra no primeiro ano, que o seu Almério desceu. Como a gente tinha negociado... A quadra de tênis. A quadra de tênis. Como a gente Era tinha uma negociado... mureta. A mureta. Era uma mureta. Era uma mureta. A quadra era fechada por uma mureta de proteção, que a separava da outra quadra. E aí o seu Almério, pai do Almerinho, ele não tinha participado ativamente das negociações, porque a gente negociou com o Almerinho. Então ele não sabia de alguns termos. Quando ele chegou aqui, ele desceu o carro, que ele viu a gente tava marretando. Quebrando Meu irmão, esse lá, velho veio da... O que é que vocês estão fazendo com o meu clube? Cobrando meu clube e tal. Não, seu Homero, peraí, a gente tem como explicar. E a Rosane já tinha chegado o galão de tinta. Nessa época, eu lembro também das tochas, Homero. O Rivaldo participou das primeiras reuniões na Sincra e ele era produtor. Foi indicado pelo Nonato Santos Isabel, eu fui atrás, trouxe o Rivaldo, e o Rivaldo começou a estender tocha de fogo aqui. Aí botava os rapéus, né, o Merinho lá de cima, umas loucuras, que hoje a gente olha pra trás. Colocamos Meu umas Deus bandeiras, do céu. cada ponto desse Cada aí, uma ponto. vermelha e uma azul, rodando Todo muro. Todo muro Não do tem Olímpico. mídia mais bonita que todo ônibus, todo carro, tudo passa Todos aqui. os ônibus que passavam na Constantino e aqui na Cacaminha viam a decoração do Garantido no E Olímpico. deixa eu te fazer um registro. 96 era o Garantido bem, mas em 91 o Olímpico fez, juntamente com o Bosco Cordeiro, que era diretor do clube na época, a Ana Paula Perrone, chamou a Ana Paula Perrone, e fizemos lá na sede a primeira festa do Garantido, que naquela época era o Paulinho Faria. Ah, foi aqui, né? Foi aqui. 91, lá em cima, na sede. primeiro show do Paulinho. Eu tenho as fotos, todinho de Tu lá. tem isso? Tenho. 91. Isso mostra assim, desde do lado do... Essa afinidade, nossa. Não, desde lá do Ministério da Agricultura, que a gente tentava trazer. E o cara que o Arlindo mostrava pra gente era o Careca, que era o cara que tomava conta do bar e tal, aquela coisa toda. E a gente tentando trazer pro Olímpico, já naquela época, 89, né? Sim, 89, Ministério da tentando trazer Agricultura é 89. pra cá.
E ninguém conseguiu, claro, eles estavam lá no local dele, instalado e tal, não rolou. Aí, em 91, nós fizemos a primeira festa aqui no clube, na sede. Garantida, a festa do garantido, do boi garantido. Apesar de dizer às vezes que eu era caprichoso, mas nunca fui. Eu queria perguntar de cada um, vamos dizer assim, puxem na lembrança de vocês, quais são uma grande lembrança do garantido nessa época aqui no Olímpico. Fafá de Belém. Qual que era? Vamos lá. 26 mil pessoas. Almerinho, primeiro, vamos lá. 26 mil pessoas, show da Fafá de Belém. Aqui. Daqui. Saiu até gente passando mal aqui. Não de briga, nada disso. Porque passou uma falta de ar. Muita gente. Marco Aurélio. Concordo. Uma grande lembrança Fafá daqui. de Belém com o Davi Assayag. Foi quando o Davi veio pra cá, cantou o Vermelho. 96, foi final de... O garantido... nós fizemos uma festa da... Foi em dezembro. Fafá e... Foi fora da temporada. Jorge Carioca era o empresário do Davi Assayag. Realmente fizeram uma festa. Até que o Davi estava brechando a Fafá. Mestres, agora você como... Folclore. Você como jornalista historiador, situa aí no tempo, para quem não entende o que significa Fafá e Davi em 96. 96, Chico da Silva tinha apresentado para o Paulinho Faria Vermelho. E aí o Paulinho apresentou, foi preciso ele tocar 7 vezes no curral, 7. Ele repetiu a toada, ele tinha poder para isso. Era seletiva no curralzinho da Baixa e... Naquele tempo era a voz do povo, botava a toada, o povo gritava, estava aprovado. Não, e era nota. Aí tinha uma nota, tinha um corpo. E aí o Paulinho trouxe Vermelho. Eu fui dos primeiros a ouvir e mostrei inclusive para o sobrinho do Paulinho, o Zé Roberto Faria, que disse para mim assim, amigo, essa toada é horrorosa. Eu disse, amigo, é linda. No dia da seletiva em Parintins, o Paulinho apresentou ela 7 vezes, porque ele insistiu, porque o povo realmente não reagiu. E a comissão que estava dando nota, o Marco Aurélio era um, voltou contra. O Paulinho, inconformado, insistiu, que por força, por osmose, pressão, a toada foi pro álbum do Garantido Oficial. Resumindo, explodiu. Fafá de Belém descobriu, cantou com o Davi, e aí a toada virou um fenômeno nacional e culminou com essa festa em Manaus, porque era resultado de uma campanha bem sucedida do álbum do Garantido, que apresentou uma das melhores seleções de toada de todos os tempos nesse álbum. Lamento de Raça está nesse álbum, Vermelho está nesse álbum, tem muita coisa boa nesse álbum. E resultado, essa festa do Olímpico foi fora, inclusive, da temporada do boi. Foi em dezembro. E foi uma promoção que a Manaus inteira, todos os caminhos, levavam ao Olímpico Clube. Há uma ideia, às vezes meio confusa, de que amigos do Garantido, movimentos amigos do Garantido são a mesma coisa. Não, tem a gênese, que a gente tem que entender que Pampico, Julião, Hildo, o próprio Felipe Novo, o seu Jorge Mota, quem mais, Aurélio? O que faleceu lá, o Dominguinho. Tinha uma galera que ajudava o Garantido em Manaus. Quando a gente reuniu na Sincra, a gente foi para escolher um nome. Aí tinha Movimento Boi Bonito, Movimento Garantido. A ideia que a gente tinha é que saísse do nicho de alguns amigos e fosse para uma coisa coletiva maior e mais forte, que era movimento. Mas para homenagear essa turma que tinha tentado estabilizar o Garantido em Manaus, que foram os pioneiros para trazer o Garantido na capital, a gente optou por homenagear o movimento Amigos do Garantido. E alguns desses membros dos Amigos do Garantido faziam parte já do movimento Amigos do Garantido. Então surge esse nome. E aí a gente tem que agradecer também, por exemplo, o Edson, pai da Eli, que era contrário, mas ajudou muito. Meu amigo, que Deus o tenha no céu, João do Carmo Careca, do contrário, que me orientou muito. O próprio Dodô Carvalho também me deu muita luz sobre aonde ir, como chegar, quem chamar, aonde ir. Então a gente teve até ajuda nesse período do próprio movimento Marujada para estabelecer e estabilizar o Garantido em Manaus, porque não todos, mas alguns deles entendiam que o Garantido precisava ter essa representatividade, porque afinal de contas um boi não vive sem o outro, essa que é a verdade. Então daí surge o nome Movimento Amigos do Garantido, e é bom pontuar que essas pessoas fizeram parte da história, mesmo não sendo garantido alguns, porque nos balizaram, foram um farol para as nossas ideias. Quem mais? Marco Aurélio, Almério, quem mais antigo? Eu queria lembrar da Edjander. Sim, Edjander. Várias pessoas da Edjander
Jander Mota, né? Que até hoje é um apaixonado pelo Garantido também. Que é o cara que conduz ali, tem o programa Juma hoje, né? A parte da dispersão do Garantido. Da parte da dispersão, dos caçauerés, coordenador. O próprio Donato Santos Isabel, que não ficou por muito tempo. Quem mais? Erlon e Ed participaram Rodrigues, das primeiras reuniões. A mãe dela deu um suporte pra gente aqui também, vinha para dar um apoio. Julião participou das primeiras reuniões, mas não quis ficar, já estava cansado da guerra. Robson Roberto ficou por 2 anos. Eduardo Barroso, Dengo, que é o Murilo Raiol nos deu aquele que fez o Paula Perrone, financiou, Murilo Raiol, que era contrário, mas também nos ajudou muito. Paula Perrone, que fazia todo o trâmite com as esferas de poder público. Quem mais? Clemilton Pinto começou com a gente aqui, o Peara. Que já era da Amigos do Garantido. Já era do Amigos do Garantido, na verdade. Eram amigos do Garantido, o Clemilton também, o Edjander também. Porque quando nós instituímos aqui, criamos o movimento, a Associação Movimento Amigo Garantido, nós chamamos, já antes de 96, quando era na Aparecida, eles tinham lá um grupo do Comitiva das Aranhas, Guerreiros do Garantido. Patrulha Canguru, ainda tinha Patrulha, essa aí eu não conheci. Mas essas duas aqui, muito fortes, inclusive. Grupo de torcidas. Zezinho das Aranhas. Zezinho tinha no Guerreiro do Garantido. Zezinho Marcelo, Rogério. E no Guerreiros, eu lembro muito bem do Nanau. Do Juvenal Filho. Pedro Cassiano. Jonas. E o genro do Zé Valmir. O Dengo. O genro do Zé Valmir. Não, era o Aníbal, exatamente. E quando a gente começou esse movimento, chegou depois João Carlos Antunes, o Joca. Depois veio o Isonei e o Jacó, que o Marco Aurélio trouxe. Grandes baluartes do Garantido. Mauro e Velciane. Aí o Guilica veio comigo. Aí veio Ney, veio Josinaldo. Marconi Jucá, que foi presidente do MAG. Marconi já foi trazido pelo Marcos Cohen. Outro baluarte, Marcos Cohen. Exatamente. Quem mais? Rapaz, eu também acho assim que o Garantido conseguiu, naquela altura, o sentimento da imprensa. Sim. A imprensa praticamente abraçou o Garantido. Não podemos esquecer do Coronel Rogério. Os outros que veio verdade. Foi nosso presidente, muito, ajudou muito o Rogério Osores. Aí a gente tem que lembrar, como o Amerino colocou, Emengar da Junqueira, no Amazonas em Tempo. Garantidíssima, né? De Sica na crítica. Elaine Ramos nas colunas sociais. E aí a gente tinha abraço do Rogério Pina, abraço do Júlio Ventilari, Alexandre Prata, tudo que a gente pedia para esses colunistas, Fernando Coelho. Aí a gente teve apoio de jornalistas que já estavam cristalizados. Dora Tupinambá foi uma delas. Jacir Oliveira, Mário Adolfo, pai, que dava também todo o espaço para a gente. Mário Adolfo, pai. Enfim, gente, é muita gente que abraçou essa causa e que fez dessa campanha do Movimento Amigos do Garantido, nesse primeiro ano do Olímpico, um sucesso estrondoso. A gente com certeza está esquecendo algumas pessoas aqui, né, Aurélio? Mas não é por maldade, é porque algumas se passaram que vieram no ano seguinte, anos, mas que contribuíram muito também. Queria lembrar aqui do meu amigo Júnior Paiva. Ou Paiva Júnior, como a gente chamava. Olha, o Rivaldo Pereira foi e é um esteio enorme do Garantido. A cara do Garantido. Paiva Júnior deixou saudade entre nós. Era um homem da mala. Ele fez, da feita que ele fechava a mala, acabou o pagamento. Vai lembrando devagar, né? Lembrar do Rai Garcia, lembrar do Felipe Novo. Rai Garcia. E dos artistas, né? Admir Napolitano. Admir Versosa, entendeu? Tem mais gente. A Eliana, que foi a primeira presidente mulher do Garantido. O próprio ex-governador amazonino. O próprio amazonino, que eu convidei, eu fui na porta da casa dele deixar o convite, eu sabia que ele não vinha, mas qualquer coisa que ele pudesse canetar e ajudar era bem-vindo, porque a gente estava precisando de tudo naquele. E lembrando de artistas, os artistas pioneiros aqui, né? Olha, vou contar um segredo aqui, o Marco Aurélio sabe disso. Prince do Boi
era garantido, a mãe dele E trabalhava... cantava, eu colocava A mãe ele dele trabalhava na Sincra. na associação, eu coloquei ela no restaurante do INCRA e conheci ela, disse que ele cantava. Ela pediu, né? Ele realmente cantava lá na escola de samba aqui do... Sem compromisso. Não, sim, Vitória Régia. Trouxe ele pra cá. Prince estreou aqui. Prince estreou aqui. Eu tenho foto disso aí. E cantava com a batucada. A batucada naquela época abria a Casa Grande. Casa Grande. Foi velado aqui no... Carlinho do Boi. Carlinho do Boi. Casa Grande, moradores da Matinha. Exatamente. Pessoal da Matinha. Casa Grande, Carlinho do Boi, da Matinha. Chocolate Branco, Ricardo Lira. Ricardo Lira. Era parente do cara lá do bar, o Marconi. Era. Aí, Tony Medeiros. Tony Medeiros, nosso amo. Começa a saga de amo aqui também. Carlos Batata. Carlos Batatinha, Carlos Batata. Paulinho Faria. Muito show aqui. Davi Assayag, claro, né? Era febre. Davi nasceu aqui, praticamente. O artista nasceu ali pro clube. O artista de massa. Para conquistar Manaus nasceu aqui. Davi Assayag. Quem mais? Lançado aqui, né? A gente dava oportunidade. Tuan Tribal chegou a tocar aqui, entendeu? A gente dava uma oportunidade para nomes novos. Que era o Jonathan, né? Que era o Jonathan. Antes de ser Tuan. Antes de ser Tuan. Ele se lançou Tuan Tribal por aqui. Aí deixa eu ver quem mais, Aurélio. E vale ressaltar, enquanto lembra, que cada cantor desse tinha a sua banda. Exatamente. Ainda tinha suas toadas. Tony Medeiros e Grupo Ajuri, Carlinho do Boi e... Aí tinha o Tambores do Tempo, eu lembro do Tambores do Tempo. Regional Sidney Rezende. Banda Coração do Paulinho Faria. Cada um tinha a sua. Sidney Rezende, nossa, é outro também que nos deixou, mas criou um legado dentro do Garantido, em matéria de profissionalismo musical. Muita gente participou aqui e era uma febre, né? Porque cada artista que entrava era ovacionado pelo povo. Claro que o Davi era a cereja do bolo, né? Todo mundo esperava o Davi no final porque ele era o levantador. Jael Paulaim passou por aqui. Lembro ali naquela escada lá. Exatamente. Um menino aí. E um desafio que nós fizemos, que nós decidimos, e eu fiquei meio temeroso de não dar certo, foi a gente fazer na sexta, e isso foi uma decisão da maioria do grupo colegiado, fazer na sexta, porque a gente dizia assim, não, o Caprichoso faz o Movimento Parejado faz no sábado, a gente toma logo o dinheiro do pessoal na sexta. E outro desafio foi a gente começava aqui às 18 e 19 horas. Era cedo. 7 da noite, porque a gente entendia que o pessoal brincava até 11 horas, meia-noite, e depois podia ir para um clube, para um... A gente pegava os comerciais. E o problema dos ônibus, que a gente está aqui no eixo principal da cidade. Meia-noite encerrava tudo, né? Meia-noite, praticamente, uma hora a gente encerrava, que eram os horários... Não tinha serviço de aplicativo, era táxi era caro, e a gente objetivou também o público comerciário do centro, né? Aquele pessoal que estava saindo... Aliás, essa dica foi do Homerinho, eu lembrei dele. Vocês têm que jogar no comércio, porque o pessoal... 6 horas da tarde, o pessoal está no barzinho, no coisa, vem pra cá tomar cerveja. Comércio do centro todinho, eles vão parar tudo aqui. A gente Quem fazia esse trabalho nesse horário no centro era o Ormando Barbosa. Exatamente. Nas 18 horas que ele pegava. Ele no samba, mas era no... O pagodão dele enchia 18 horas. Toda a promoção, porque ele pegava exatamente os funcionários do comércio do centro de Manaus. Gente, para terminar, eu queria assim um comentário relativo à história do MAG, a história do Olímpico Clube com o MAG. Queria uma fala de cada um, que pode ter faltado a gente se falar aqui. Começando, Mendes? Para mim, o entrelaçamento histórico que nunca vai deixar de existir é uma memória afetiva que o Garantido tem com Manaus a partir desse lugar aqui. Esse lugar é uma memória afetiva para sempre no meu coração, como parintinense, torcedor do Garantido, e eu tenho certeza que para uma geração, aliás, pelo menos 3 gerações que viveram, não, 3 não, vou colocar 2 gerações que viveram dentro desse Olímpico, pais e filhos que vinham para cá e lembram muito que o nosso evento era um evento para a família, vinham famílias inteiras com crianças, gente que era criança, o Almerinho sabe disso, que tem essa memória afetiva do Olímpico Clube. Então, do clube, para mim, o Olímpico e o Garantido é só o coração nessa história assim. Almerinho? Eu acho assim, o Olímpico tem 2 fases, uma antes e uma depois do Garantido. Mas o nosso maior, digamos assim, nossa maior gratidão
é porque o Olímpico, desde suas origens, por exemplo, o grupo Carrapicho nasceu dentro do Olímpico. Os primeiros instrumentos foram financiados pelo Olímpico, pagaram em shows. Então, assim, mostra que o Olímpico foi o palco. E ter sido o palco do Garantido foi muito honroso para todos nós olímpicos. Marco Aurélio. Uma das grandes lembranças que eu tenho e uma das grandes virtudes dos ensaios do boi é que o pessoal realmente, como o Messias disse, são famílias realmente que vêm para cá. Nós nunca tivemos incidentes graves aqui. O pessoal vem realmente para brincar. Então, isso até hoje, nós colocamos agora 30, 40 mil pessoas na Festa da Vitória e você não ouviu falar de um incidente. Isso é bom porque é sinal que o público realmente se comporta, vai para lá com o intuito de brincar, né, de levar sua bandeira, sua camisa e vai para lá com essa responsabilidade. E a nossa relação olímpico, a gente tem uma amizade muito grande. Eu e o Almeirinho, a gente se comunica até hoje por WhatsApp, ele manda os convites para mim dos eventos. Ele é nosso concorrente hoje, Mas eu quero fazer uma comparação. Em Parintins a gente tem a Baixa do São José e aqui nós temos aqui a Baixa do Olímpico, aqui a rampa. Verdade. Que parece que marcou muita gente. Que essa subida aqui de algumas pessoas que tinham tomado algumas cervejas, a Rosane era empurrada, a gente às vezes tinha que levar no empurrão, mas tudo muito feito assim com muito amor. E eu quero só para fechar dizer que a gente é muito grato e primeiro por ter junto com o Messias essa ideia de a gente engrandecer e iniciar esse movimento todo. A gente fica muito grato por isso e dizer muito obrigado pelas pessoas que compõem o Movimento Amigo Garantido hoje, que deram continuidade a isso. E o Movimento Amigo Garantido hoje tem um nome a zelar nessa cidade, graças a Deus, hoje com a presidência da nossa amiga das Anas. E a gente é muito grato por isso, que o boi deu continuidade e hoje brilha e tem um papel muito importante na cidade, na geração de emprego, na economia, gerando... Uma história que começou aqui. Começou tudo aqui, né, senhora? Muito bom. Valeu, gente. Bora, Médio.